O Arena Hub hoje vem se posicionando literalmente como um centro de inovação voltado ao esporte. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo. Como vocês já estão mais do que acostumados, todas as semanas são convidados mais do que especiais para falarmos sobre esporte em geral, sobre inovação, tecnologia, cases da vida real, como a gente costuma falar. E hoje não seria diferente. Eu tenho um enorme prazer de estar recebendo esse cara que é um empreendedor incrível e vai estar falando muito sobre as transformações que o esporte, o futebol, enfim, vem passando nesses últimos anos. Então, para a gente começar, eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, meu amigo Fernando Patara. Muito obrigado pelo convite, Samuel. É um prazer poder falar com vocês, contar um pouquinho do Arena Hub, o que a gente vem fazendo no mercado. É um prazer falar sobre o ESG em Jogo. Para a gente é uma das verticais mais importantes que existem para desenvolvimento, não só econômico e social, dentro da indústria do esporte. ESG permeia tudo isso, Sem né? dúvida. Normalmente a gente olha para as outras áreas, não percebendo exatamente o impacto que é causado dentro do ESG, tanto na parte de sustentabilidade, governança, social como um todo. Perfeito. E eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo e de uma forma bem leve a gente contar as iniciativas que estão sendo desenvolvidas e como que a inovação permeia toda essa jornada. Poxa, que bacana. Eu não tenho dúvidas que hoje o papo vai ser extremamente enriquecedor. Desde já, antes mesmo da gente começar esse nosso bate-papo, já se inscreve aí no nosso canal para estar sempre atualizado aí das novidades, semanalmente, conteúdo super bacanas para você, super bacana para vocês que estão acompanhando, né, esse nosso dia a dia. Então, não perca essa oportunidade de já se inscrever. E vamos começar antes da gente falar do Arena Hub, que é um projeto incrível que eu tenho certeza que vai gerar muita coisa, muita pauta aqui hoje. Fala para quem está te assistindo quem é o Fernando, porque eu sei que é muito mais do que o Arena Hub. Então, fala um pouquinho de você para nós. Muito bom. Bom, antes de mais nada, o Fernando é um apaixonado por empreendedorismo e por transformação, tanto digital quanto social. Casado há 20 anos, com a mesma esposa, então a gente se conheceu lá atrás, quando a gente... Raridade hoje, né? Raridade. Eu não tinha nem barba nem cabelo branco naquela época. Eu era um garotão jovem, apaixonado por transformação, formado em administração de empresas e comércio exterior, fiz direito, fiz marketing esportivo. Tive meu primeiro CNPJ, por isso que eu brinco, né? Que eu sou apaixonado por empreendedorismo. Eu tive meu primeiro CNPJ em 1999, então quando eu olho para trás já foi uma jornada bem longa, né? E dentro da indústria já atuei em todos os segmentos possíveis, do Legal. varejo ao atacado e ao terceiro setor. Poucos sabem, Que mas bacana. em 2005 eu tive a oportunidade de construir um projeto chamado Futebol de Rua, que é um projeto, cara, incrível, no qual a gente ajudava crianças, principalmente crianças de baixa renda, de comunidades, a se desenvolverem com valores que nem sempre eles obtinham dentro de casa, utilizando o esporte como ferramenta, e o esporte nesse caso era o futebol, Perfeito. onde na época a gente não era o gol que mais importava, e sim como que ele reagia junto com os outros colegas e amigos, e é uma iniciativa que existe até hoje. Então isso, eu olho lá atrás, em 2005 participei do desenvolvimento desse projeto e vendo isso acontecer hoje. Muito Então o legal. Fernando é esse empreendedor apaixonado, inquieto por natureza, que empilha alguns pratos, né? Tem o Arena Hub, que é o nosso hub de inovação no esporte, que a gente vai falar bastante hoje, mas eu tenho uma boutique de M&A, para quem não sabe, M&A está muito atrelada a fusões e aquisições focadas em startups, então a gente ajuda a startup em toda a sua jornada, chamada Too Simple. Tem um fundo de investimento no qual sou o CEO, que investe em startups do esporte, chamado Sports Angels. Bacana. Tem uma agência de publicidade e propaganda que é a Nave. Bom, empilha alguns bons pratos, vamos colocar dessa forma, Samuel. Poxa, que legal. Então tem coisa. O currículo é extenso. O LinkedIn ali com certeza deve ter bastante linha ali, né, para falar de todas essas experiências. E para a galera que está chegando, talvez, principalmente pessoas que não sejam de São Paulo, né, o Arena Hub hoje está localizado em São Paulo, no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras. Mas seria muito bacana você falar um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do Arena Hub, como começou todo esse projeto e o que é o Arena Hub. Boa, vamos lá. O Arena Hub ele surgiu de uma conversa inicial do então governador eleito Dória com o Reinaldo da Federação Paulista e o Mauro Silva.
onde eles entendiam que faltava na cidade de São Paulo um projeto focado em transformação digital do esporte. À época, eles procuraram a Ernst Young para ajudá-los nesse desenvolvimento, e nós, como Tio Simple, fomos convidados a estruturar, para usarmos no mercado de inovação, em cima de um briefing inicial, como que a gente poderia aterrissar esse projeto. Convidamos provavelmente dezenas de líderes da indústria, de todas as modalidades esportivas, e aos poucos fomos entendendo o que funcionava, tanto no Brasil quanto no exterior, e o que era possível e factível de ser estruturado e lançado no Brasil. Em que ano isso, desculpa? Começamos em 2018. 2018. Lançamos o projeto já desenhado como um hub de inovação aberta na indústria do esporte, pioneiro, não existia nada nessa linha, então a gente pegou conceitos como do Cubo, do InovaBra, e segmentamos a indústria esportiva. Em 2019, fizemos então o lançamento do conceito do projeto em 2019, um projeto pioneiro, 100% da iniciativa privada. Isso é importante colocar, sempre foi 100% da iniciativa privada, mas como o esporte ele é uma ferramenta de transformação social, com o apoio do governo do estado à época, e foi lá que fizemos o lançamento. Legal. Posterior a isso, efetivamente em 2020 inauguramos o Arena Hub dentro do Allianz Parque, como você bem o trouxe, mas eu acho que o nosso primeiro insight já foi, lançamos no meio da pandemia. Caramba, em um evento digital, se eu não me engano. Num evento digital. Olha só. Onde os eventos digitais estavam começando a acontecer. Né? Lançamos o Arena Hub, e aí percebemos que todo o planejamento que havíamos feito inicialmente de como construir uma comunidade em torno do esporte não ia funcionar, tivemos que rasgar, porque o conceito de construção de comunidade no mercado de inovação estava muito atrelado inicialmente a espaços físicos, espaço de trabalho, contato pessoal, o evento, e as pessoas não estavam se encontrando, pois estava todo mundo em casa no momento pandêmico. Mas do mesmo jeito que a gente entendeu esse desafio de transformação já do conceito do projeto Arena Hub, a gente foi absurdamente abraçado pelo mercado. Porque também foi um momento, acho que, de maior fragilidade do mercado esportivo. Então, pensa, não tínhamos eventos esportivos. E não tendo evento esportivo, você tem uma diminuição significativa das linhas de receitas para os clubes, entidades e federações, né? E nesse momento, as entidades nos olhavam como a alternativa real de transformação e geração de receitas novas. Então, quando a gente montou o Arena Hub, Samuel, o primeiro desenho que nós fizemos era: não adianta fazer o que só o Cubo, InovaBra, os grandes hubs, o Pulse da Raizen e assim por diante fazem. Ter startups e ter as empresas, porque o Corporate Innovation funciona nessa direção? Funciona. Mas no esporte nós temos um terceiro player, que são as entidades esportivas que precisam ser transformadas dentro dessa jornada. Então a gente montou dentro de um tripé, né? E aí quando eu digo que o quanto foi importante o papel das entidades esportivas, porque sem eles não tem transformação digital dentro do segmento. Mesmo eles não sendo o fim, eles sendo o meio. Eu preciso deles se transformando para ter alcance tanto da transformação da modalidade ou da prática esportiva, independente de qual das ordens a gente queira entender. E eles nos abraçaram. E aí, para eles, o primeiro desenho que a gente fez foi de pleno entendimento das reais necessidades e dores que eles se encontravam. Então, para toda entidade esportiva que se associa ao Arena Hub, a gente entende as suas necessidades e dores para a gente construir soluções para eles. Então, a gente faz o que a gente chama de Innovation as a Service, né, para as entidades esportivas. Então, a gente senta com cada um deles, entende, como eles não têm um departamento de inovação, eles utilizam do Arena Hub como ponto de contato para entrada no mercado de transformação digital, tecnologia. E desculpa, e normalmente são dores que eles chegam e trazem para vocês, ou muitas vezes são dores que nem eles sabiam que tinham? É uma análise que vocês fazem e falam, tem que se posicionar algumas coisas aqui, tá faltando isso, como que costuma acontecer isso no seu ponto de vista? Eu acho que é um misto dos dois. De um lado, você já tem dores mapeadas inicialmente por eles, que normalmente são dores pontuais, de primeira escala, que a gente fala.
Mas, como nós hoje somos o maior hub da América Latina e já temos. Hoje é fácil a gente falar, né? Quando eu olho lá para trás, que não tínhamos praticamente nenhuma entidade, era mais difícil, mas hoje a gente tem mais de 180 entidades esportivas, então a gente já tem uma percepção clara do que precisa ser feito. Então, hoje a gente consegue antecipar jornadas para as entidades esportivas do que eles Muito precisam fazer no futuro. E aí, à medida que a gente tem esse documento em mãos, a gente começa a construir entregas pontuais e específicas para as necessidades deles, atreladas às vezes às conexões que a gente faz com as startups, nessas dores que foram levantadas, às vezes programas de cultura e de inovação, então a gente presta para eles consultoria de cultura e de inovação para que todos os departamentos se conheçam e entendam suas necessidades. Né? A gente abre espaço através dos grandes eventos que tem, não só de esportes, mas de inovação, para que eles tragam a sua visão do que pode e o que deveria ser feito para ser impulsionado. Então, a gente entende a entidade como meio de uma forma fundamental e preponderante para a gente poder atuar dentro do mercado. Perfeito. Mas do mesmo jeito que a gente tem as entidades esportivas, Samuel, nós temos os protagonistas de toda essa transformação, que são as startups. E aí, qual foi a dificuldade que a gente enxergou no Arena Hub lá em 2020? Beleza, temos as entidades com as dores mapeadas, já imediatas. Lembra, um momento de fragilidade, geração de linha de receita, geração de linha de receita. Preciso da tecnologia. Existe segmento de esportes tech no Brasil e na América Latina? Não, muito pequeno. Outra dor ainda. Era uma outra dor. Então, nós não tínhamos um volume significativo de startups com nível de maturidade alta para entregar para essas entidades esportivas. E aí tínhamos que sentar com cada uma das startups, e isso faz parte das entregas que a gente faz para eles, colocá-los numa trilha de desenvolvimento para que eles saiam de ideação para MVP, que é o que a gente fala que seria a fase de validações, tanto com monetização e sem monetização, para depois entrar em escala. Só que tudo isso é uma jornada que não é curta. Então, nem sempre nós conseguimos atender as reais necessidades das entidades esportivas com as startups que estavam no Brasil. E aí, o que nós fizemos como Arena Hub para tentar dar um salto de escala e de velocidade para essas necessidades? Ampliamos o nosso escopo de atuação já no primeiro ano de atuação, estando presente nos 5 continentes. Perfeito. Por quê? Porque eu precisava dessa maturidade internacional das soluções que já foram validadas internacionalmente em outros clubes para serem aplicadas. Então, a gente foi o primeiro ponto de contato de entrada de soluções internacionais para o mercado brasileiro para entregar para essas entidades esportivas. E aí, olhando isso, a gente também teve uma percepção do nosso papel para as startups que era fundamental, que é apoiá-los em toda essa jornada. Uma coisa é você fazer só um simples diagnóstico, um simples desafio, e fizemos alguns desafios em cima de dores pontuais, muito mais para aproximar de soluções do Brasil todo, para eles estarem próximos de nós. Mas mais do que isso, é ajudá-los na construção de negócios sustentáveis. Que legal. Né? Negócios que tivessem não só aplicação tecnológica, mas que tivessem uma construção de empresa por detrás com potencial de escalabilidade. Então, do mesmo jeito que a gente atua no 1 a 1 com as entidades esportivas de um lado, a gente sentou com as startups, entendendo as suas necessidades, e para eles a gente construiu trilha de desenvolvimento e mentoria, conexões diretas com as entidades, porque no final do dia eles precisam dessa atração, né? Precisam desse faturamento, conteúdos, programas de aceleração e programa de investimento, onde a gente coloca hoje recurso nas startups que estão conosco. Que legal. E isso, você trouxe uma pauta uma fala muito importante ali, que a maioria das entidades não possui um departamento de inovação ou algo do tipo. E hoje o trabalho de vocês, ele parte muito desse ponto do Arena Hub sempre ser esse departamento de inovação, ou na realidade vocês estão ensinando os caras a literalmente a estruturarem isso dentro das suas entidades. Como que funciona essa relação de vocês com as entidades de planejamento? A gente trabalha no 1 a 1 com eles e individualmente cada um tem às vezes um nível de estrutura a ser ofertada e oferecida. Temos algumas entidades hoje que têm departamentos de inovação e vêm colhendo frutos em cima desse departamento de inovação. Legal. O Galo é um bom exemplo disso. O Galo já tem há 3 anos um departamento de inovação e as iniciativas agora estão começando a sair do papel de uma forma mais relevante. Bacana. E aí você fala, pô, Fernando, mas depois de 3 anos? Não, ações pontuais aconteceram antes. Mas por que 3 anos? Porque todo mundo enxerga e gostaria que a inovação fosse uma
prova de 100 metros rasos. Vou fazer uma brincadeira com o esporte. E ela não é. A inovação é uma maratona, né? Então você precisa do momento de entendimento, desenvolvimento, adoção, e aí sim você colher os frutos. Perfeito. Mas aí, respondendo de uma forma mais direta, a gente senta com as entidades esportivas, oferece para eles o conceito do Innovation as a Service. Quando eles têm um departamento de inovação, fica mais simples, porque o ponto de contato já está desenvolvido dentro da entidade. Quando ele não tem, normalmente ele vai ou na área de novos negócios, ou na área de marketing, ou necessariamente na área do presidente da associação ou da federação, dentro dessas 180. E aí, para eles, a gente vai propondo iniciativas pontuais do que pode ou deve ser feito. Muito bom. Nós estamos no momento de lançamento de licenciamento do Arena Hub para os clubes e entidades esportivas, porque a gente enxerga que tem um potencial enorme. A maior dificuldade que existe hoje dentro de qualquer entidade esportiva, independente do seu nível de maturidade, é a operação. E não é só de entidade esportiva, eu acho que é de qualquer corporação, é sempre a operação. A operação é um gap que existe, é sempre um gargalo. No esporte ele é um pouco maior, porque a gente oscila, né? A gente tem termômetros que não necessariamente estão atrelados ao planejamento econômico e financeiro. Verdade. Né? É o desempenho, né? Muitas vezes. É o desempenho. E aí a gente oferece para eles toda a nossa metodologia, know-how e ecossistema, porque o nosso ecossistema hoje realmente ele é muito amplo, né? Eu digo sempre da América Latina, mas eu não conheço um ecossistema tão amplo no mundo. E olha que eu tenho relacionamento com os principais hubs. Você ter no mesmo ambiente mais de 180 entidades de 40 modalidades e mais de 220 startups permeando. É muita gente, né? É muita gente. A gente está falando mais de 400 players que circulam e permeiam a indústria olhando como inovação, tanto como um buyer como um seller, né? Vendedor e comprador dentro dessa jornada. Então, a gente oferta isso também para os clubes e as entidades, apoiando-os nessa jornada de construção do que pode vir a ser lá na frente um laboratório de inovação, um departamento de inovação para eles. Então, na realidade, vocês são um hub onde o trabalho de vocês é literalmente, vocês trazem uma visão para as entidades esportivas do que precisa melhorar, das oportunidades que existem ali, mas ao mesmo tempo vocês têm já soluções que são as startups lá dentro mesmo, é como se fosse uma conexão automática ali do que vocês acabam gerando. Então, até mesmo a gente fala muito do lado do quão positivo isso é para as entidades esportivas, mas na realidade aquela startup, se não fosse o Arena Hub, dificilmente teria esse contato com grandes entidades como algumas dessas que você já citou nos bastidores e talvez seria muito legal citar que estão com vocês hoje, né? Você pegou exatamente no cerne da questão. Nós temos um mercado com uma barreira de entrada enorme. Quem pensa que não tem essa barreira de entrada é porque não conhece o mercado esportivo. Total. Uma primeira reunião é fácil, a segunda, terceira, quarta é quase impossível, né? Hoje a gente consegue e temos diversos cases de conexões que nós fizemos com entidades e startups. Citando algumas de maturidade, eu acho que isso também é um bom ponto que você trouxe, Samuel. A gente tem maturidades de entidades esportivas também diferenciadas, acompanhando o próprio momento de cada uma delas. Nós temos, por exemplo, a WSL do surf, que é internacional. Incrível o trabalho que eles fazem, não só no Brasil, mas no mundo. NBA, incrível o trabalho que eles fazem no Brasil e no mundo. O UFC, o próprio COB tem um ótimo trabalho. A Federação Paulista, então, nem se fala. Acho que para mim é uma das referências quando se pensam em entidades e federações e confederações. CBV do vôlei, CPB, que é paralímpica. Temos mais de 4 dezenas de clubes de futebol de Série A, B, C e D. Né? Quer dizer, hoje a gente tem realmente um ecossistema pronto para entregar tanto para as entidades esportivas como para as startups. Eles têm essa dificuldade hoje de sozinho alcançarem o mercado? Tem. Total, né? Mas não por não ter acesso só ao mercado. O mercado hoje ele é acessível a quem tem o objetivo de alcançar algo. O LinkedIn está aí para isso. Vocês são um funil, essa é a realidade. Para a entidade esportiva, vocês são uma espécie de uma peneira já. Tipo, eu não vou te apresentar uma startup que não tem uma solução confiável. A gente já fez essa análise antes. Acho que esse é o ponto, né? Curadoria. A gente tem uma curadoria de qualidade. E aí, como um bom projeto de inovação e de transformação que nós o somos, nós nos transformamos também ao longo dos anos. Pensa. Comentei anteriormente com você. Lançamos o Arena Hub em cima de um planejamento que havia sido desenhado, mas dentro de um período pandêmico, quer dizer, tivemos que nos transformar. E a própria transformação acompanha a própria maturidade que o mercado vem ganhando. E aí a gente se posiciona não mais só como um hub de inovação,
mas como uma aceleradora do esporte. Perfeito. E aí, por que uma aceleradora do esporte? Porque a gente, do mesmo jeito que a gente já vem acelerando dezenas de startups que estão conosco no nosso portfólio, com cases já de relevância e sucesso, tanto de captação de investimento, de crescimento, de conexão, que participam do nosso programa Podium de aceleração, nós temos do outro lado as entidades esportivas que estão sendo aceleradas por meio de programas nossos. Então a gente já não é mais só um hub, nós somos uma grande aceleradora do esporte por essa capacidade de curadoria que nós temos, tanto por meio das startups de um lado, como pela parte das entidades esportivas do outro. Muito bacana. E até nos bastidores a gente conversava um pouco. Existem alguns insights, algumas pesquisas também que eu acredito que ajudam vocês a se nortear. Uma das pautas que você trouxe, por exemplo, dentro de 4 ou 5 anos, 60% dos clubes provavelmente serão SAFs. Você poderia trazer para a gente alguns exemplos de estatísticas ou projeções como essas que ajudam a nortear vocês a ponto de falar, galera, se vocês não se organizarem aqui, daqui a alguns anos vocês vão sofrer. E quais são esses insights que têm norteado vocês hoje? Se nós consumirmos o esporte do jeito que nossos pais consumiam, alguma coisa está errada, né? Pensa, hoje nosso padrão de exigência e de experiência é outro. Nós temos o mercado esportivo focado em inovação e esportes tech, ele tende a ter um investimento de 40 bi nos próximos 3 anos. Se eu olhar, só no ano passado nós tivemos mais de 15 bi, se eu não me engano, que foi a soma dos últimos 5 anos. Quer dizer, nós temos uma curva crescente hoje de iniciativas que estão sendo construídas para atender a demanda do esporte. Possivelmente o esporte é uma das últimas verticais que estão participando de um processo de transformação digital. Se você olhar o mercado financeiro, fintech existe no Brasil há 10 anos. Exato. Health tech, que é de saúde, 10 anos. Agritech, que é de agro, 10 anos. São mercados sólidos, consolidados. E Sports Tech? Sports Tech não. É algo ainda... Por que demorou tanto, né? Porque demorou tanto. Se nós atingimos 4/5 da população, nós temos uma ferramenta de impacto econômico e social enorme. Movimenta-se trilhões na cadeia do esporte como um todo. E quanto disso está sendo utilizado realmente para transformar na ponta? Pouco. Né? E eu acho que o momento é esse, o momento é oportuno. Quando você cita essa transformação dos clubes, principalmente de futebol, em SAF, o que vai gerar isso a médio e longo prazo? Vai trazer mais planejamento, né? Pensamento corporativo, mais governança e, quando a gente olha, geram mais oportunidades de negócio. Para a gente colocar inovação dentro da indústria esportiva, entendendo a indústria esportiva ainda no modelo associativo, não é tão simples. Porque o que é desenvolvido numa gestão teria que ser colhido na próxima gestão. Lembra, a gente tem um tempo de desenvolvimento de adoção de tecnologia. Ela não é necessariamente plug and play, colocou e usou. E aí, será que a gente tem esse tempo entre gestões para ser absorvido? Não, porque normalmente o que acontece? Muda-se a rota de acordo com novas gestões que estão entrando. Exato. Então, à medida em que você tem por detrás um planejamento de médio e longo prazo, a inovação vai acompanhar esse desenvolvimento. 40% do jeito que eu te falei dos clubes, 60%, perdão, dos clubes, tendem a virar SAF nos próximos 4 anos. É oportunidade de negócio. Eles vão começar a pensar a estrutura organizacional deles como empresa, como construção de marca, construção de valor. E aí, quando a gente olha isso, você tende a ter novas linhas de receita sendo geradas por meio de tecnologia. Então, não me surpreende daqui 4 anos os clubes terem suas estruturas de corporate venture capital para investirem eles mesmos em startups. E já é algo que acontece. Você vai no campeonato inglês, os clubes que têm por detrás estruturas financeiras têm sua estrutura de corporate venture capital, eles também investem em tecnologia. Você vai nas ligas norte-americanas, praticamente todos os clubes investem diretamente em tecnologia. Aí você fala, qual que é a diferença? A diferença é que é uma linha de receita hoje que você já não tem. Hoje, parte da receita da própria La Liga já é via La Liga Tech. Olha só. Sabe? Então você para de pensar só no pontual e já começa a pensar muito mais a médio e longo prazo. Esse movimento, e isso eu não estou querendo dizer que as estruturas que são associativas são ruins, porque a SAF também não, se você não exercê-la de uma forma como qualquer correta, empresa, né?
vai funcionar. Exato. Né? Então, assim, nós temos hoje também referências de entidades esportivas que são associativas que funcionam, que existem políticas de boas práticas, que existe uma governança bem definida, Tem resultado, né? que tem resultado econômico significativo. Eu citei a própria Federação Paulista e não podemos deixar de citar. É uma empresa geradora de caixa, que tem resultados efetivos, não resultados só na organização da competição, mas de transparência. Quer dizer, eles vêm trabalhando bem ao longo dos anos, né? Perfeito. Então não é que só a SAF é a solução dos problemas. Não é isso, mas por meio das SAFs a gente vai trazer mais governança, mais transparência, mais planejamento de médio e longo prazo, mas mais do que isso, a gente está trazendo os olhos do mercado financeiro para um segmento que não tinha participado desse processo. Então a gente tende a ter um volume econômico e financeiro que nós só vimos nas organizações das competições que tivemos anteriormente, que tivemos o privilégio de receber em 2 anos Copa do Mundo e Olímpicos. Não me lembro de outro país que recebeu em um curto espaço de tempo essas duas competições. A gente tende a ter esse mesmo volume de injeção de capital, só que com planejamento de médio e longo prazo. E aí, quando você olha esse oceano azul que está sendo desenhado, e olha do outro lado que você tem menos de 10% de adoção tecnológica dentro desse segmento que tende a ter uma enxurrada de capital, é um oceano azul de oportunidades. Incrível. Incrível. Sem dúvida. E vocês, até quando estão apresentando toda essa mudança e transformação que o esporte vem passando, vocês costumam enfrentar um posicionamento muito engessado, uma mentalidade muito engessada desses gestores atuais, não só do futebol, mas do esporte em geral, para entenderem essa e perceberem que daqui a pouco, se eu não me posicionar, eu vou ficar para trás? Muito, muito. Nós temos, assim, diversos líderes da indústria que hoje estão mudando essa percepção e subindo a régua, mas ainda temos muitos. Muitos que estão acostumados a entregar o que já vinha sendo entregue, que não entendem isso como uma necessidade de curto prazo. Por quê? Porque eles não estão pensando para os próximos 20 anos. Eu enxergo a inovação, e eu acho que é legal a gente falar assim, até para a gente entender o todo, sendo aplicada no esporte de 4 grandes formas diferentes. Até para a gente colocar o gestor numa posição que não seja comprometedora. Um é a inovação mudando a modalidade esportiva. VAR. Não vou entrar no mérito se é controverso ou não, né? Mas é uma tecnologia. Vou colocar o sensor da bola, que é mais simples, né? Porque a tecnologia objetiva não tem Sim. subjetividade. Mas você tem o desafio no tênis, bola dentro, bola fora, sensor de rede, touchpad na natação, sensor de esgrima. Pode citar dezenas. É a tecnologia mudando a modalidade esportiva, Perfeito. tá? Ali eu preciso de um gestor que tenha uma visão de futuro, que se proponha a algo. A Federação Paulista foi a primeira a adotar o VAR, se eu não me engano. Bateu no peito e falou, vamos colocar o VAR para rodar. É o melhor que existe no momento? Não, mas a gente precisa colocar, eu preciso ser protagonista, eu preciso aceitar essa situação. E nem sempre todos estão com essa mente aberta de testar, porque eles estão acostumados a literalmente entregar da forma com qual estava anteriormente, e para eles, ok. Eu tenho um período de gestão, tá bom. Eu vejo a tecnologia sendo aplicada na prática esportiva. E aí, tanto faz se você é profissional ou amador. Né? Então, você tem hoje gadgets, wearables de análise de performance antes, durante e depois. Hoje é quase raro você encontrar uma pessoa que está andando de bicicleta ou correndo que não tem hoje um aplicativo conectado. Sim, Você verdade. tem vestuários, você tem equipamentos. E aí, tanto faz se ele é profissional ou amador. Porque às vezes é muito mais para você do que na ponta. Mas para o profissional também é importante. Total. Análise de performance. Você está mudando a modalidade? Não, mas você está mudando a performance do seu atleta dentro da modalidade esportiva. Tá? Aí, do outro lado, a gente tem um terceiro fator, que é quem consome por meio do esporte, que é o fã. Então, para ele, você entrega a tecnologia de que forma? Você entrega gamificação. Então, hoje você tem diversas plataformas de gamificação. Cartola, Rei do Pitaco, aqui no Brasil, mas fora do Brasil você tem um monte que tem bases enormes Gera de uma usuário. interação, né,
tanto para você testar novas regras que você quer puxar para a modalidade esportiva, mas para se aproximar do público, para a construção de marca. Você tem mídia e conteúdo sendo gerado, você tem grafismo nas transmissões, você tem experiências em estádio, tudo olhando para quem consome por meio de esporte. E por fim, a sociedade, né? A sociedade se transforma por meio da inovação do esporte, tanto em metodologias que são validadas e testadas em grandes competições e grandes desenvolvimentos de clubes e entidades, que depois você expande isso socialmente, mas tecnologias que não necessariamente são do esporte, mas são testadas em grandes eventos esportivos pela concentração de pessoas. Então você teve, por exemplo, desde 1960 o lançamento de um trem-bala no Japão por conta do quê? Dos Jogos Olímpicos que teve naquele período. Você teve agora, durante a pandemia. Não podíamos ter público necessariamente dentro do estádio. Sim. Se tinham robôs recebendo as pessoas, carros automatizados, eles utilizavam robôs para pegar as bolas e os dardos nas competições olímpicas. Vai ser aplicado necessariamente no esporte? Não, mas eles trouxeram um conceito super bacana. E aí a figura do gestor. Ou ele se posiciona como vanguardista, ou ele se posiciona de uma forma mais tradicional. Necessariamente a inovação é a prioridade, às vezes, dentro das entidades esportivas? Não. Mas me fala quem vive sem a inovação hoje. Porque ela já está no nosso dia a dia. É constante a transformação, né? Sem você perceber. Sem você perceber hoje, você vai se deslocar utilizando um aplicativo. Waze, Google Maps, tanto faz. Você já sabe o caminho. Mas você faz questão de ligar o aplicativo. Por quê? Porque ele te dá mais clareza sobre algumas situações. Todas as nossas iniciativas já estão sendo mapeadas por meio da inovação e da tecnologia. O meu ponto para as entidades esportivas é: você quer contratar, você quer investir ou você quer consumir? É como contratação, então você vai utilizar isso daqui dentro do seu processo. Não entenda a inovação só como a tecnologia plug and play. Cara, a gente precisa melhorar o processo aqui dentro. É alteração de mindset. Então, você quer a tecnologia para melhoria de processo? Quero. Você quer a tecnologia para geração de novas linhas de receita? Quero. Você quer ser dono da tecnologia? Olha que provocação bacana. Como assim? Eu, dono da tecnologia, vou ter que operacionalizar? Não necessariamente. Mas você pensar a tecnologia que está sendo validado dentro da sua modalidade esportiva como um potencializador de transformação do mercado. E aí você pode ser um beneficiado dentro dessa jornada. Perfeito. Hoje você tem diversos, de novo, clubes e entidades esportivas, principalmente nos Estados Unidos, que são detentores tecnológicos. O próprio Barça. O Barcelona tem o Barça Innovation Hub. Ah, um hub de inovação fechada do Barcelona. Não, hub de inovação aberta. Várias tecnologias que estão sendo implantadas nos seus programas são testadas no Barcelona e impulsionadas em outros segmentos de mercado. Olha. E quem se beneficia? O Barcelona. Está gerando uma linha de receita futura que hoje ele não tem. É ser o dono do negócio mesmo, Ser o da dono. transformação, né? É. Isso é muito importante. E você acredita que no Brasil existe algum clube, trazendo para o lado do futebol, por exemplo, que já vem assumindo esse protagonismo, ainda está muito devagar? Como que é essa sua visão de mercado hoje? Eu acho que o clube que tem um pouco de visão, na verdade tem a maior visão de inovação, é o Atlético Mineiro. Muito bom. Por que o Atlético Mineiro? Porque ele enxergou a necessidade de construção do departamento de inovação lá atrás. Por que o departamento de inovação do Atlético Mineiro não reporta diretamente para o marketing? E aí está o maior erro das entidades esportivas. A partir do momento que você colocar o seu departamento de inovação para reportar para o marketing, você não vai ter resultado. O marketing tem um jeito peculiar de trabalhar que ou ele está pensando na institucionalização da sua marca ou ele está pensando no retorno do investimento. Ou é ROI ou é institucionalização de marca. Exato. Então ele sempre vai te olhar como um retorno. Imediatismo, né? Vai cobrar aquele, muitas E vezes. se você plugar no marketing, normalmente não anda. Só se o marketing estiver intimamente ligado à presidência, mas sem fricção. Então, se você colocar o seu departamento de inovação, criando um departamento no clube de tecnologia e novos negócios que comunica direto na presidência, aí você tem retorno. E hoje o Gavo faz dessa forma. Então, o Gavo fez desde campanhas focadas em inovação, lançamentos de
criptoativos do Gabo. O Gabo lançou recentemente o primeiro passo deles dentro da Web3, dentro de um jogo de videogame que é o Fortnite, o ambiente do Gabo. Aí você fala, bom. mas para que isso? Para que isso? Tá todo mundo ali, né? Qual que é o seu público de amanhã? Por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, né? Sou apaixonado pelo meu filho. Ele é um apaixonado por esporte, porque eu vivo dentro do esporte. Mas qual que é a realidade dos nossos filhos no futuro? Ele já nasceu de chip, já está gamificado, eu brinco, né? Se você não começar a construir marca para esse público, ele não vai ser o consumidor do amanhã, porque ele vai se afastar. É difícil reter a atenção numa pessoa por 1 hora e meia na televisão dizendo, mas isso aqui é futebol. Ele fala, para. Eu falei, não dá para parar porque é ao vivo. Como não dá para parar que é ao vivo? Eu escolho o meu tempo de consumo, porque ele está acostumado, Netflix, Amazon, ele controla o tempo dele. E aí nessa direção, do mesmo jeito que o Galo fez, e aí eu fiz questão de citar o Galo por ser uma entidade nacional, Claro. e não desmerecendo o trabalho que são feitos em outras entidades, a NBA faz um trabalho incrível, e aí seria injusto comparar com a NBA, porque já existe um trabalho sendo feito desde os Estados Unidos para cá, né? Desde utilização de óculos de realidade aumentada, de colocar agora dentro de um avatar de um jogador, então você é o jogador dentro da partida, coisas desse nível, que eles estão realmente um passo muito à frente. Você tem a própria NFL. Fizeram uma pesquisa de que eles estavam perdendo a base de audiência entre os 6 e 12 anos de idade. Não tinha mais audiência, estava decaindo. Normal. Você já está competindo, atenção, com outras ferramentas, né? Exato. O que eles fizeram? Eles fizeram uma aproximação com o canal, na época, Nickelodeon, dos Estados Unidos, e transmitiam o jogo com um grafismo diferente. Isso é. Bacana. Então o cara fazia um touchdown, batia a bola no chão, explodia, endzone. O que eles fizeram esse ano? Fizeram uma parceria com a Pixar, junto com o filme do Toy Story, em que, ao vivo, olha que incrível, hein? O jogo acontecia na televisão, CBS, não sei onde estava acontecendo, e dentro da plataforma de transmissão deles, dentro do quarto do Andy, todos os jogadores eram personagens da Toy Story. Caramba. Ao vivo. Que loucura, cara. Então, do mesmo jeito que você tinha a transmissão de um lado, você tinha a transmissão como desenho do jogo, ao vivo, em personagens, utilizando inteligência artificial. Para quê? Para construir marca, para construir valor, para construir produto, para um nicho de público-alvo. O que eles fizeram com isso? Pensa no futuro. Olha que incrível. Olha a porta que eles abriram. Você tem um jogo da NFL que todos os personagens podem ser do Star Wars. Então vai ter um lançamento de um filme do Star Wars. Eles estão usando já a marca e um jogo ao vivo da NFL para expandir marca de produtos. É mais um ponto de contato para geração de receita que não se tinha. Então ele constrói de um lado uma audiência engajada, mas mais do que isso, ele está construindo produto. Sensacional. Mas de novo, por quê? Porque você tem do outro lado uma pessoa enxergando, não o ontem, mas enxergando o amanhã. Estudando, pesquisando, entendendo, né? As tendências, tudo. Mas enquanto a gente só se preocupar, e tem que se preocupar, não vou desmerecer, com a performance da entrega do que está sendo proposto dentro da modalidade esportiva, você não constrói marca, você não constrói valor. Vamos falar do futebol, futebol é mainstream, tá bom? A gente sempre tenta dispersar, mas cai no futebol porque o futebol é mainstream no Brasil. O campeonato tem 20 clubes de primeira divisão. Quantos vão ganhar? Só um. Só um. Você teve 19 trabalhos ruins? Não. Você não construiu valor para os outros 19? Construiu. Você construiu produto? Construí. Você fez entrega de experiências únicas? Fiz. Então, você não pode só atrelar a performance do campo para a construção de valor. Perfeito. A Bundesliga tem a maior concentração de público em estádio do mundo. São 96%, se eu não me engano, se eu errar, erro por um pouco para cima ou para baixo, né? De audiência nos estádios. Incrível. Quantos clubes vão ganhar? Um. Quantos ganham nos últimos 15 anos? Se eu não me engano, nos últimos 15 anos, 10, 12 títulos foi do Bayern de Munique. Exato.
2 ou 3 ali no máximo que estão ganhando Saiu ali. do Bayern de Munique. E por que as pessoas continuam indo? Porque estão sendo construído produto, uma proposta de valor diferenciada, uma experiência diferenciada. O que adianta você trabalhar sempre olhando só a performance, e a performance é importante, Claro. à medida em que você não conhece quem consome? Que adianta você falar para mim que você tem 30 milhões de torcedores? E eu te perguntar quem são esses torcedores se não souber me dizer quem são, o que eles Só consomem, como estão, eles não fazem pensam, onde nada. eles estão, o que eles estão esperando. Aí você vai e negocia uma área dentro do seu estádio, porque agora os estádios estão virando arenas inteligentes, e coloca um restaurante que não conversa com o público que está indo lá. Pô, não, mas só se ouvir então o público que está indo lá o que eles gostariam de comer, vai trazer um resultado melhor para você, né? Então, cada vez mais a minha provocação que eu faço para as entidades esportivas é que, e eles estão absorvendo isso, tá? É que eles participem desse processo de transformação digital, enxergando a tecnologia como meio, mas que antes disso eles pensem na transformação do clube. Então, que eles criem uma cultura de inovação, porque senão também de nada adianta. O que adianta eu te apresentar uma tecnologia que ela não vai ser aplicada? Não tem sentido, né? Não tem sentido. E a tecnologia, para eles, e isso eles têm que compreender, às vezes elas estão mais atreladas a processo do que na ponta. Tem Porque é razão. ali que você vai ter ganho de performance. E às vezes eles não entendem isso, né? Então, a minha provocação para as entidades é que, principalmente as que têm um pouco mais de visibilidade de ações futuras, é que comece a construir marca e valor em cima do que eles se propõem. Conheça seu consumidor, conheça seu público, olhar numa forma um pouco mais ampla, né? Isso. E quando a gente fala de toda essa atuação que vocês vêm fazendo hoje, de toda essa análise de mercado esportivo que você vem percebendo, onde e como o SG está sendo aplicado nisso, ou onde o SG entra em tudo isso? Cara, muito legal. Inicialmente, quando a gente montou o Arena Hub, a gente sempre enxergou que era fundamental. Pensa, o nosso parceiro de lançamento do Arena Hub foi a Ernst Young, né? Então, assim, é uma empresa focada em consultoria, onde eles desenvolvem no mercado política de boas práticas, governanças e por aí por diante. A gente sempre enxergou essa necessidade e esse potencial e apoiamos algumas iniciativas já existentes. Então, a gente apoiou, por exemplo, o Pacto pelo Esporte e o Atletas do Brasil. Então, desde o lançamento da Arena Hub, eles estavam conosco. A gente enxerga que a gente só vai transformar o mercado ou com inovação e governança andando lado a lado. São os Perfeito. dois andando lado a lado. Nós nos aproximamos do instituto internacional que é o SIGA, né? Que é Sports Integrity Governance Alliance, acho que é isso. Me perdoa se eu errar o nome, mas eu acho que é isso. E apoiamos a fusão entre o Pacto e o SIGA, montando o SIGA Latam, que é um instituto focado em governança de uma forma muito mais de conteúdo e políticas de boas práticas para as empresas que queiram investir em clubes e entidades esportivas. Então, os clubes e as entidades tinham que ter um rating de governança, olhando governança. Nós nos aproximamos do professor Mohamed Yunus, que é Prêmio Nobel da Paz, um indiano, e ele tem um instituto que é o Yunus Sports Hub. Ele já tem um fundo de impacto no Brasil, que é o Yunus Impact Hub, que eles fazem investimentos em startup, mas eles apoiam atletas em programas internacionais Bacana. para transformar atletas em empreendedores. E eu fui um dos mentores deles num programa internacional de alguns atletas olímpicos. Foi Muito muito bom. rico, muito Muito bom. legal. E aí, enxergando essa possibilidade, a gente lança um programa proprietário do Arena Hub, chamado Like a Woman. A gente fez uma brincadeira, a gente tinha lançado um programa um tempo atrás chamado Like a Player, que Aham. era um programa focado em empreendedorismo de startups, e fizemos a brincadeira do Like a Woman. Porque sabe qual que é o volume de empreendedoras no esporte? Não, no esporte não, e startups? Quanto? Abaixo de 10%. Caramba. São mulheres. Os 90 são homens. Aí foi, caramba, Muito se segmentado ainda, né? na startup já é 90 para 10, e no esporte então? Esse número cai para 5%. Caramba. E aí, quando você olha esse potencial a ser desenvolvido, a gente lançou o Like a Woman. Em parceria com a Ernst Young, fizemos um trabalho.
no qual a gente selecionou algumas startups que são fundadoras, Muito bom. founders, mulheres, e em cima disso aplicamos uma metodologia de desenvolvimento junto com a Ernst Young nessas startups e conectamos eles no mercado. Esse foi o nosso Incrível. primeiro ponto de contato. Direto e objetivo, né? E agora a gente lança, dá um spoiler, a gente lança agora em 2024 uma nova versão do Like a Woman, só que não só focada em empreendedoras, é focada em ex-atletas que queiram se transformar em empreendedoras. Muito bom. Então, assim, já é uma outra dificuldade. dor, né? Na realidade, né? Tanto para homem quanto para mulher, terminou a carreira de atleta, vou fazer o que da vida? Tipo, Transição de carreira é uma muito das difícil. coisas muito difíceis para qualquer atleta, homens e mulheres. Sim, sim. Né? Pensa, eles estão durante anos fazendo a mesma Só coisa. aquilo, né? Desde jovem, focado naquilo, vou fazer o que agora da minha vida? Pois é, e aí o nosso objetivo é que transformar essas ex-atletas em empreendedoras. Então a gente lança mais um projeto nosso focado nessa direção para impulsionamento da indústria. Muito bom, cara. Que E em incrível. paralelo, a gente faz trabalho com algumas startups que entregam também atuando com o ESG, né? Nós temos startup na área de educação, que está conosco no Arena Hub, que faz um trabalho incrível, que é a Sport Educa, por exemplo, que possibilitam... Esteve aqui conosco também, né? Teve com Nessa vocês, edição muito teve. bom. É um excelente empreendedor, representou o Brasil em Dubai o ano passado, se não me engano, como a startup Sim, exato. mais promissora do Brasil. Temos também uma startup focada em atletas que chama Soul Brasil. Baita iniciativa, ajuda a traquear e identificar os dados de todos os atletas que às vezes não são mainstream, né, que são de outras modalidades esportivas, também fazemos um trabalho com eles. E apoiamos algumas iniciativas que já existem no mercado, por exemplo, da Fabiana Bentes, que é a Soul do Esporte, faz um trabalho incrível também com jovens dentro da área esportiva, então a gente também trabalha com eles ajudando. Estamos trabalhando, né? Para a gente, dentro das nossas verticais, o Arena trabalha com 8 grandes verticais, né? Performance humana e saúde e bem-estar, engajamento de fãs, arenas inteligentes, educação, aqui a gente já tem uma aproximação, inteligência de negócios, mídia e conteúdo, gamificação e sustentabilidade. Muito bom. Mas aí você fala assim, mas por que a sustentabilidade, né? A gente falou bastante de eventos esportivos, né? Cara, são toneladas de lixos que ficam para trás, desperdícios de alimento. Bom, eu tenho como sede o nosso escritório é o Allianz Parque, né? Que a gente estava falando. E eu tenho uma relação muito boa com os gestores da arena do Allianz Parque. Literalmente são toneladas de lixos que são deixados para trás, toneladas de comida que são deixadas para trás nos camarotes. Por causa da hospitalidade, se oferece comida e depois o que a gente faz com isso? Você tem um consumo absurdo de energia em grandes eventos. Estou citando só o Allianz, tá? E eles têm iniciativa para cada uma dessas focada em ESG. Bacana. Para boas práticas. É incrível o trabalho que eles fazem, por isso eu acho que eles são, na verdade, a arena que mais recebe shows no mundo, né? Então eles têm realmente um trabalho de devolver para a sociedade de uma forma clara. Com certeza é algo que é visto pelos investidores, né? Quando levam um evento, tudo. Esse trabalho, essa pauta ESG é um diferencial na hora da escolha, né? Hoje, se você pensar em fundo de investimento, quando ele faz a alocação do recurso, olhando já uma estratégia de saída, dificilmente ele coloca um investimento como fundo. Se você não tiver desenvolvido dentro da sua entidade esportiva, políticas de ESG, certificações, né? Regulamentações, eles não colocam. É muito difícil ser colocado. Fundos americanos, fundos europeus, eles pregam por políticas de ESG e regulamentações e certificações. Perfeito. E aí, do mesmo jeito que a gente tem o Allianz, que eu te citei, por exemplo, você pensa, nós temos entidades esportivas que acontecem em suas modalidades que causam impacto no meio ambiente. Não tem como. E eles têm um trabalho de responsabilidade social e com o meio ambiente enorme, por exemplo. Demais. Rally dos Sertões, né, que agora é só Sertões, né? O Joaquim faz um trabalho enorme mesmo, uma vez que ele corta o Brasil de ponta a ponta, né?
beneficiando todas as cidades no qual ele passa. É incrível o que ele faz. Primeiro que ele faz já a contratação de serviço local para todo um deles, geração de receita, geração de recursos, beneficia a escola, hospital, tudo. Por quê? Porque ele corta o Brasil por dentro, né? Nós temos a WSL, que eu cito bastante, que é do surf. Pô, o esporte é dentro do mar. Então ele tem um papel amplo de responsabilidade e vem fazendo trabalhos nessa linha. A gente tem Stock Car, né? Emissão de carbono, e eles trabalham também muito nessa direção para sempre ter políticas de boa prática. Quer dizer, mas cada vez mais a gente tem que olhar com carinho para essa área. E aí, do mesmo jeito que eu brinco com você e comentamos bastante que não existe um departamento de inovação, não existe um departamento de responsabilidade dentro das corporações e das entidades esportivas. São raras as que têm. E se tem, não tem muito bem claro os objetivos que eles querem por detrás. Você vai ver muitas ações sendo feitas, e aí a gente não pode ser sabe atuar injusto. muitas vezes, né? Não. Você vai achar ações pontuais. Isso vai ter de monte. Então, apoiando causas, apoiando projetos, mas não pensando com planejamento de médio e longo prazo do que precisa ser feito, como pode ser feito. Eu citei a La Liga, né? A La Liga tem uma área de responsabilidade deles bem definida, né? Por exemplo, eles fizeram um trabalho na Colômbia, e esse eu posso te falar porque eu achei incrível, né? Em que eles aplicaram a metodologia de treinamento dos profissionais de clubes da primeira divisão da La Liga em professores de educação física na Colômbia. Então eles juntaram 200 professores, aplicaram a metodologia e sabiam que daqueles 200 impulsionariam para mais... A conta deles era cada professor mais 1.000. Nossa. Expandir o conhecimento. Então, assim, existe uma política por detrás sendo desenvolvida para ampliação. E aí eles foram em nome de quem? La Liga. Aí tem o quê? Construção de marca, posicionamento absurdo, valor, né? Posicionamento absurdo. Né? Então, o clube e as entidades, cada vez mais eles têm que enxergar o potencial não só da porta para fora, mas da porta para dentro das iniciativas que estão sendo desenvolvidas. Com certeza, é incrível essa transformação que vocês estão trazendo hoje no mercado. E para quem está nos assistindo muitas vezes uma entidade esportiva ou talvez uma startup mesmo, como que eles se conectam? Quais são as métricas utilizadas? Às vezes o cara da startup está pensando, o que eu preciso para estar apto a estar dentro do Arena Hub? Fala um pouquinho hoje para esse público interessado em se aproximar mesmo de vocês. Primeira coisa que eu peço é pensem em como transformar a indústria do esporte. Muito mais do que você ser uma sport tech entregue para o esporte. O esporte ele é amplo, ele é enorme e o nível de adoção de tecnologia é muito pequeno. Então, mas a minha solução é de performance, é de saúde e bem-estar. Vem entregar para o esporte. Mas eu tenho uma inteligência artificial para medição de preço para o varejo. A gente tem dor em bilheteria e ticket. Vem entregar para a gente. Eu faço coleta de resíduos. Sustentabilidade é a nossa pauta. Vem entregar no esporte. Então eu convido startups que hoje não enxergam o esporte como alternativa de geração de receita para vir entregar para o esporte. O nosso ponto de conexão é super simples. Nós somos um hub de inovação aberta. Como hub de inovação aberta, a gente não proíbe ninguém de entrar. Ao contrário, a gente impulsiona todos que entram. É só entrar no nosso site www.arenahub.com.br. Lá tem um formulário de inscrição gratuito da sua startup, independente do seu estágio. Se estiver em fase de ideação, venha contar para nós a sua ideia. A gente ajuda a tirar ela do papel. Muito bom. Eu estou em fase de validação. Vem falar com a gente. Às vezes a gente acelera seu processo. A gente tem uma aceleradora. Eu estou em fase de tração. Vem falar conosco. Às vezes eu coloco dinheiro, porque eu também tenho um fundo de investimento por detrás que aporta recursos nas startups. O mais importante, Samuel, é que eles enxerguem a indústria esportiva como um potencial econômico. Perfeito. Geração de negócio, geração de receita. Todo mundo é um apaixonado por esporte. Todo mundo. 4/5 da população, se não mais, é impactada pelo esporte, quer seja ela praticando, consumindo, assistindo. É difícil encontrar uma pessoa que não utiliza um tênis de uma marca esportiva, que não sabe que por detrás teve anos e anos de pensamento para desenvolvimento daquilo por meio do esporte. A Nike é o que é, e quem não assistiu recentemente o filme que teve agora da Nike atrelado à construção de marca junto ao Air Jordan,
Foi por causa do basquete. Verdade. Eles estavam antes no running, eles não iam para o basquete. E tinham outras empresas no basquete naquela época, então foi o esporte que impulsionou. Então, as pessoas já têm o esporte hoje imbuído dentro da sua jornada. Só enxerguem isso como um mercado próspero de geração de negócios. Porque a governança agora veio de uma forma significativa para trazer mais responsabilidade, transparência e receita. Perfeito. E para as entidades esportivas hoje, talvez as pessoas estão olhando, pô, tem um clube pequeno ainda, trazendo para o lado do futebol, ou talvez tem uma entidade de outra área do esporte. Será que eu estou apto também? Será que eu tenho tamanho para estar lá? Como que funciona isso para as entidades? Eu citei bastante entidade grande, né, de representatividade nacional e internacional, mas nós temos mais de 180 entidades. Nós temos desde entidades olímpicas que poucos conhecem em termos de representatividade, não desmerecendo ninguém, mas são entidades menores, clubes que às vezes são clubes de base, são clubes que nem têm divisão, são clubes regionais. Então, para a gente não separa, a gente Legal. não diferencia uma entidade grande da pequena, até porque eu acho que às vezes a entidade pequena precisa muito mais do que a entidade grande. E aí, para essa entidade pequena, que às vezes não tem estrutura, departamentos muito amplos, a gente tem um papel extremamente relevante, tanto de percepção de mercado, conexões de mercado, trazendo um pouco mais uma visão de médio e longo prazo, geração de receitas que eles não estão enxergando como oportunidade de negócio. Então, de novo, entidades, é o mesmo procedimento das startups. Só entra no nosso site, super simples, vai preencher um formulário, aí um dos nossos colaboradores, que é nosso head de entidades, entra em contato, aí vai fazer 1 a 1 com eles, e aí desse 1 a 1 a gente vai extrair todos essa percepção de necessidade que ele tem imediata, e em cima disso a gente vai fazer tailor-made um programa que faça sentido para eles. Porque o nosso objetivo real é ser uma aceleradora do esporte. Muito bom. Então, tanto faz para a gente o tamanho. É muito mais como a gente impacta na ponta, né? E vocês são hoje focados em impacto, né? Então, como a gente impacta na ponta, gerando para eles tanto uma construção do social como do econômico. Exato. Incrível, incrível. O nosso papo foi muito bacana, passa muito rápido, né? Quando o conteúdo é bom, quando a gente fala de esporte, é um conteúdo muito envolvente, né? E principalmente quando a gente traz uma nova visão, que a realidade, a inovação se baseia nisso, né? Uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de agir, isso é muito bacana e muito interativo. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado mesmo, principalmente para as pessoas que são tomadoras de decisão dentro do esporte em geral, não estou falando só de futebol, de qualquer uma das modalidades do esporte, e que talvez ainda não deram esse start, não acordaram ainda para realmente a importância de se atualizar, de acompanhar essa inovação e de buscar esse novo posicionamento. Qual seria o recado que você deixaria para essas pessoas que realmente têm ali em suas mãos um poder tão grande de gestão em grandes entidades e por aí vai? Pense grande e comece pequeno. O meu recado para eles é bem simples. Todo mundo às vezes tem o receio por falar, é muito complexo, é muito difícil, o resultado não vai ser agora. Comece com pequenas iniciativas. Às vezes, só uma transformação do seu mindset, que é o seu pensamento, já vai mudar tudo dentro da sua própria companhia, da sua própria organização, da sua própria federação, confederação. Às vezes, a tecnologia, e enxerga a tecnologia como um aliado em todo esse processo. Ela não está substituindo ninguém. Até porque ela só é parte de toda essa jornada, né? Outro dia até fiz uma pesquisa, o que é mais importante, a pessoa ou a tecnologia? A tecnologia é parte, e como Exato. parte, ela tem que ser bem utilizada para que você ganhe mais tempo para pensar em como desenvolver o seu negócio como um todo. Hoje, as marcas, quando elas olham para as entidades esportivas, elas também não querem mais só aportar recurso para estar estampada numa camisa ou numa placa. Não é mais só isso. Ela precisa conhecer quem está permeando a sua modalidade esportiva, de que forma, qual o seu nível de engajamento, qual que é o seu propósito de construção de marca. Isso já está acontecendo no mercado varejista como um todo. Já é uma tomada de decisão para essa geração que existe hoje. Não compro dessa marca porque ele não tem política de boas práticas. Simples. Ao contrário, às vezes você se afasta de uma marca, você fala, cara, eu não pactuo com o que esses caras fazem.
né? Nós tivemos o próprio Cristiano Ronaldo, numa entrevista coletiva, tirando o produto de cima da mesa e dizendo: eu não concordo com isso. E não estou dizendo se ele está certo ou errado. Mas Nem tem esse é o impacto, né? mérito, mas tem impacto. Total. Então, o meu convite que eu faço a todas as entidades esportivas e gestores é: acompanhem esse movimento, porque você já está fazendo de outras formas no seu dia a dia. Então, traga isso para o seu negócio. Não pense que isso vai ser dispendioso, caro, oneroso, longo. Às vezes é plug and play, às vezes você vai fazer a contratação de uma solução que vai resolver o seu problema que você nem sabe que existe. E às vezes a custos de cafezinho. É verdade. Porque do outro lado, às vezes as startups precisam dessas entidades esportivas para validar as suas novas tecnologias, porque para eles é uma barreira, onde eu vou testar. Então estejam abertos a isso, porque existe um mercado que está sendo construído no entorno deles que precisa ser absorvido. Esse é o meu recado que eu faço. Bora com a gente nesse processo de transformação, vamos acelerar o esporte, porque todos os dias a gente dorme e acorda pensando uma forma de impulsionar o mercado, não o Arena Hub. Porque a gente construiu o Arena Hub para o mercado, Exato. não para o Arena Hub. Perfeito, perfeito. Incrível, incrível. Acho que esse é o ponto, até antes mesmo da gente finalizar, quero parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, realmente atuando como pioneiros nisso. Eu tenho certeza que existem entidades, existem startups que muitas vezes olham, gostaria de estar em São Paulo só para estar mais próximo disso, porque realmente é algo que faz muita falta e quem sabe aí daqui a uns anos aí a gente tem outras unidades do Arena Hub também espalhadas por outros lugares, outras capitais, porque realmente isso vai ser uma forma de impulsionar o mercado como um todo. O mercado brasileiro é extremamente rico em potencial, extremamente populoso, e se todo mundo conseguir extrair o máximo de potencial disso, vai ser algo incrível, né? E convido todas as startups do Brasil e do mundo a estarem conosco. Hoje a gente atua como uma plataforma global. Muito O espaço bom. físico, ele existe dentro do Allianz e convido a todos a irem lá no Allianz tomar um cafezinho comigo, porque é super agradável pisar no campo para quem nunca pisou. Mas mais do que isso, se conecte com o Arena Hub via plataforma, porque a gente faz negócio da China ao Brasil todos os dias. Incrível. Hoje nós temos parceiros tanto como clubes e startups ao redor do mundo todo e as coisas estão acontecendo. Vocês só não estão fazendo parte dessa jornada conosco. Convido-os a fazer parte conosco e entregue via o esporte a sua solução. Muito bom, muito bom. Para a gente finalizar também, fala para o pessoal, você até citou, mas onde o pessoal pode estar acompanhando mais informações, sites, tem rede social também, as suas também, quer acompanhar o seu trabalho, o seu dia a dia, onde o pessoal te encontra e encontra mais sobre a Arena Hub. Boa, Arena Hub é super simples, redes sociais do Arena Hub SP, site arenahub.com.br, LinkedIn funciona muito no B2B, Arena Hub também tem uma baita de uma relevância. Quem quiser se conectar comigo e falar um pouco mais sobre inovação, tecnologia e investimento, tanto em startup como em qualquer outra jornada, é só me seguir nas minhas redes sociais, Fernando Patara, Fernando_Patara no Instagram, se não me engano, no LinkedIn, Fernando Patara. Como eu falei antes, eu tenho alguns bons pratos que a gente empilha do lado de cá. Então, se você tem uma startup e quer ser investida, independente do seu segmento de mercado, do agro, health, Martech, para a gente tanto faz, porque eu tenho uma boutique de M&A, então eu conecto as startups aos investidores. E tem um fundo de investimento que é o Sports Angels. Siga também o Sports Angels para ver as nossas rodadas e os nossos investimentos que estão acontecendo por aí. Apliquem na nossa tese para receber o investimento e o aporte para a nossa empresa. Muito bom, conteúdo não falta, né? Então segue aí ele nas redes sociais, enfim, que realmente vai ser um grande aprendizado. Fernando, quero te agradecer imensamente pela presença, foi muito legal a gente bater esse papo. Tenho certeza que foi enriquecedor, como eu falei no início, você que está acompanhando aí nosso podcast, siga nosso canal, fique sempre atualizado e todas as semanas a gente traz pessoas de um nível incrível como é o Fernando, para trazer e compartilhar um pouco mais do que ele vem fazendo, da sua experiência. Então fique ligado aí que sempre vai ter coisa boa. Então quero agradecer, até a próxima, tchau.